Oi, eu sou a Marina da Sociedade AV e esse é o resumão de março. Eu vou começar com as leituras que eu fiz, mas eu também fiz um vlog de leitura porque teve a maratona, um dia todo delas, da Tailândia, que foi do dia 8 ao dia 22, e eu gravei basicamente quase todos os dias dessas 2 semanas, fazendo atualizações das minhas leituras e o que eu tinha conseguido ler e o que eu não tinha conseguido ler. Era uma maratona, basicamente, só pra gente ler livros de mulheres, né, pra dar um gás aí nessa nossa luta de ler mais mulheres, mas eu não consegui ler só livros de mulheres, porque, enfim, a gente tá fazendo um projeto de distopias, então eu precisava ler o livro que era Admirável Mundo Novo, eu tinha livros da biblioteca pra entregar, então é isso. Eu só tenho, na verdade, um livro que tá aqui comigo, a maioria deles, dois, na verdade, porque, enfim, a maioria deles ou eu li no Kobo, ou então eu peguei na biblioteca, né, porque agora pego muitos livros na biblioteca. Mas vamos lá. Eu comecei o mês terminando O Nariz, do Gogol. Era o livro da LPM Pocket. Então ele tem duas histórias, é O Nariz e Diário de um Louco. E foi bem legal, foi meu primeiro contato com o Gogol. Eu fiquei assim, apaixonadíssima. Tanto que depois, quando eu fui entregar o livro, eu peguei outro do Gogol, porque eu não consegui lidar. E enfim, gostei bastante, tem uma coisa meio fantasiosa em O Nariz, né, porque, enfim, é sobre esse cara que ele tá comendo um pão e encontra um nariz dentro dele, ele sabe de quem é aquele nariz e o nariz foge, mas é muito legal. Depois, já na maratona, eu li O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. E foi muito legal também, ele é um conto, ele é bem curtinho, eu gostei bastante, não tava esperando. Eu escuto muitas pessoas falando bem desse conto, mas enfim, eu realmente achei que a minha expectativa talvez estivesse um pouquinho alta. Depois disso, eu peguei O Coração Disparado, da Adélia Prado, que eu também gostei muito. É um livro de poesia e eu tinha lido poemas muito soltos da Adélia Prado, eu não tinha ainda pegado um livro de poesia dela pra ler, então assim, foi uma ótima experiência. Esse livro, inclusive, ganhou o Prêmio Jabuti na época e foi uma experiência bem legal. Depois eu li O Crocodilo, do Fyodor Dostoiévski. É uma edição da editora 34, então ele tem também O Crocodilo e Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. E também gostei bastante. Eu gostei mais do Crocodilo do que Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, mas eu também gostei dos dois, mas o Crocodilo foi o que eu mais gostei. E o outro livro que eu li, foi um livro que já estava aqui, que eu já tinha começado a ler em janeiro, e assim, tava lendo em doses homeopáticas, porque eu já tô pensando em reler esse livro, que foi o The Hate to Give. A minha versão é essa em inglês, porque eu ganhei de presente. E eu até fiquei me perguntando, porque assim, esse livro ele tem muitas referências, principalmente no começo, tem muitas referências de música, e aí eu até fiquei me perguntando como é que tinham traduzido isso. Então assim, se alguém leu em português, eu tô muito curiosa pra saber como eles fizeram isso. Então, me digam aí. Esse livro é muito legal, ele fala basicamente sobre o movimento nos Estados Unidos, né, sobre a valorização das vidas negras, porque, enfim, né, a gente sabe como o racismo é muito ligado ao sistema carcerário, né, e como você tem muitas ações de policiais envolvendo negros que são ações duras demais, né. Então, foi muito legal. Foi uma leitura que valeu muito a pena. Talvez esse seja o meu YA preferido, assim. Eu vou dizer que sim, sabe? Porque eu gostei bastante. E, assim, quem acompanha o canal já há um tempo sabe que eu não sou exatamente a pessoa ideal pra ler jovem adulto. Mas, vamos lá. O segundo livro que eu li, eu também peguei na biblioteca, que foi o História de Mistério, da Líndia Fagundes Telles. Ele é um livro bem curtinho, os contos também são muito curtinhos desse livro, mas eu gostei bastante, eu nunca tinha lido nada da Líndia Fagundes Telles. Mentira, eu tinha lido, assim, alguns contos soltos, mas não lembrava muito bem. E, enfim, gostei bastante. O outro livro que eu li, obviamente, foi O Admirável Mundo Novo, que é o livro do Clube do Fim dos Tempos, desse mês. Eu gostei bastante, eu fiquei meio confusa em algumas partes, sabe? Eu terminei o livro querendo ler de novo, porque eu acho que eu não absorvi tanto quanto eu gostaria daquela leitura. Mas mesmo assim eu já gostei bastante, achei uma leitura muito melhor do que foi o Nós.
Então foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E o último livro que eu li foi o Capote, e essa edição da LPM Pocket é o Capote e o Retrato. Também gostei muito, eu tô assim, gente, eu tô realmente muito apaixonada pelo Gogol. Ele tem uma coisa assim meio de fantasia, sabe? E eu fico assim, eu fico completamente apaixonada, sério, assim, eu não tava esperando gostar tanto de Gogol quanto eu tô gostando, assim, eu quero ler tudo desse homem. E vamos lá pros filmes. Então, em março, eu comecei vendo os 2 documentários Women at War, o primeiro de 14 a 18 e o segundo de 39 a 45. Já tem vídeo sobre eles, esses 2 aqui no canal. Sim, são documentários maravilhosos. Ele é ambientado na França, é sobre, enfim, a Primeira e Segunda Guerra do ponto de vista francês, mas vale muito a pena ver. Eu vou deixar o link aqui nos cards, caso alguém queira conferir o vídeo pra saber um pouco mais sobre esses documentários. E aí, em março, obviamente, eu tentei ver filmes, enfim, que fossem dirigidos por mulheres, ou então que tivessem as mulheres como protagonistas. Mas eu acabei vendo o Golpista do Ano, né, porque, enfim, eu também vejo muita coisa aqui com a minha família, então vi o Golpista do Ano, gente, assim, eu até me senti meio boba pelo quanto eu ri, sabe? Mas tudo bem, tá tudo ótimo. É o Jim Carrey, sabe? Às vezes ele faz umas caras assim e eu não me aguento, desculpa. O outro filme que eu vi foi Casamento de Verdade. É um filme LGBT, eu gostei bastante. Ele vai contar a história da Jenny, a família dela, todo mundo tá se casando, né, e os pais sempre ficam pressionando, quando é que você vai trazer um namorado, e aí ela resolve casar com a namorada dela. Eu gostei do filme, mas não tem muito a relação das duas, sabe? É mais ou menos só a relação dela com a família, o que eu achei muito legal, o que eu achei certíssima, esse é o foco do filme. Mas eu achei que isso acabou tirando um pouco da química dela e da outra como casal, sabe? Elas pareciam mais 2 amigas do que um casal. E ficou uma coisa meio estranha. Outro filme que eu vi foi Antipornô. É um filme japonês que vai contar a história de uma atriz pornô e a relação dela com uma secretária. Ele é um filme meio desconstruído em termos de narrativa, sabe? Ele não é uma coisa muito convencional, na verdade. Ele não é um filme convencional. E eu gostei, sabe? Eu demorei um pouco pra me acostumar com aquilo tudo que tava acontecendo, com o jeito que o filme é filmado, com o jeito que o filme é dirigido, mas eu acabei gostando bastante. Então, assim, achei até que foi uma experiência muito legal por entrar em contato com esse tipo de filme. E é um filme japonês, não sei se eu falei isso. O outro filme que eu vi foi Caramelo. Ele é um filme libanês da Nadine Labaki, que é uma mulher maravilhosa. E eu gostei muito, gostei mais do que eu achei que eu gostaria, assim. Ele é um filme bem simples, ele basicamente vai contar a história de um grupo de mulheres que trabalham num salão e é basicamente a história amorosa delas, enfim. Uma quer se casar, mas ela já não é virgem, a outra tem um amante, outra não gosta de homens. Então, assim, ele vai mais ou menos em torno, vai contar a história dessas mulheres, mais ou menos, e eu achei bem legal. O outro filme que eu vi foi Minimalism, que é um filme sobre minimalismo, sobre a filosofia minimalista, né? Que é você basicamente consumir menos tudo, né? Então, enfim, eu já conhecia a filosofia minimalista, então foi bem legal ver o documentário. O documentário, ele é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele meio que faz uma propaganda, assim, porque ele fala de uns caras, e os caras estão vendendo o livro deles, né? E, assim, mostra uma galera cheia da grana. Cheia da grana não, mas, assim, uma galera que tem um certo poder aquisitivo, sabe? Mas, mesmo assim, ele ainda é legal, sabe? Porque você fica pensando assim, putz, eu tenho um monte de coisa em casa, até, assim, um monte de coisa que não serve pra nada, e aquilo tá ali na minha casa, enfim, às vezes nem fazendo decoração, sabe? E aí é bem legal pra gente refletir sobre algumas coisas. Eu achei também
que talvez tenha sido uma falha, porque o documentário ele fala sobre vários conceitos marxistas, mas ele nunca chega no conceito marxista, sabe? E eu fiquei meio, ai meu Deus. Por exemplo, eles falam de reificação sem falar de reificação, sem citar Marx, e aí eu fiquei meio, oi? Mas tudo bem, a gente deixa isso passar. O outro filme que eu vi, na verdade, foi um documentário, que foi o City 40, que é um documentário sobre o Zerk, que é uma cidade na Rússia, uma cidade russa, e é uma cidade secreta, basicamente. Ela ficou fechada durante muito tempo. É uma cidade... Ela é até, em termos de radiação, ela tem mais radiação do que Chernobyl por causa do lago. Eles jogavam material nuclear naquele lago. Então, assim, o lago é completamente radioativo, a cidade tem alguns problemas, entendeu? E aí é bem legal porque até o documentário, ele vai girar em torno de uma figura central, que é uma mulher, e ela atua pelos direitos humanos. Então é muito, muito, muito interessante. Depois eu vi Frances Ha. Eu amei o filme. A Jennifer Geraldine, do canal Jennifer Geraldine, ela sempre fala desse filme. Fala que é um dos filmes preferidos dela. E eu fui assistir o filme e aí no começo eu tava, tá bom, ok, legal. E eu terminei o filme assim, devastada, sabe? O filme ele nem tem um final triste, mas eu fiquei devastada por todo aquele... todo o circuito que ela faz, sabe? O caminho que ela percorre. Enfim, achei que é um filme muito geracional, da nossa geração, mas também universal de qualquer forma. Então, assim, eu gostei bastante. E o último filme que eu vi, o último que foi um documentário, foi o The Propaganda Game, que vai falar sobre a Coreia do Norte. Eu achei um documentário muito legal porque ele vai dentro da Coreia do Norte, ele mostra a Coreia do Norte, ele entrevista as pessoas lá dentro da Coreia do Norte, e as pessoas, obviamente, são pessoas que estão ali pra divulgar o próprio país delas e que estão, assim, falando em prol do país, e aí ele vai mostrar as pessoas de fora. Então, assim, ele nunca é exatamente partidário, sabe? Mas ele vai te mostrar que algumas coisas são muito esquisitas, entendeu? Ele vai te mostrar que, por exemplo, tem uma hora que ele vai numa missa, e aí ele fala que o padre, por exemplo, não fez a comunhão, sabe? Não deu a hóstia pros fiéis. Então, assim, como assim? E aí falam que o padre não tava se sentindo muito bem, sabe? E aí tem algumas coisas muito que você fica, tá bom, e aí? Né? E tem umas construções super suntuosas que você fica, meu Deus, de onde vem esse dinheiro? E os computadores de marca estadunidense, sabe? E a gente... Enfim, tem umas coisas muito, muito, muito estranhas. E aí aquilo fica na sua cabeça. Eu tô bem bitolada depois que eu assisti esse documentário. Eu acho que, assim, que não foi uma boa pra mim. Mas, enfim. Em termos de série, eu assisti só 2 séries. Aí eu assisti Age of Filth, que tá na Netflix, como Hello My Twenties. E eu gostei muito, eu acho que é o meu dorama preferido até agora. É uma série coreana. E, enfim... Nossa, eu tô gostando muito, tô vendo a 2ª temporada agora. E eu assisti The Good Place, assisti só a 1ª temporada porque eu já tava no meio da 2ª e queria fazer os meus pais assistirem, então assim, eu acabei revendo a 1ª temporada. Mas, enfim, foi muito legal. E The Good Place também tá na Netflix. Aliás, eu vou só falar rapidamente quais os filmes que estão na Netflix. The Propaganda Game tá na Netflix, Frances Ha tá na Netflix, City 40 tá na Netflix, o documentário do minimalismo também tá na Netflix, o Golpista do Ano também, e os 2 documentários de Women at War também estão na Netflix. Então, assim, se vocês quiserem assistir, tem muita coisa. Espero que seja um bom... Abril, vem aí, vamos ler muita coisa, continuar nesse ritmo e assistir muita coisa também, se tudo der certo. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Também não se esquece de curtir esse vídeo. Eu vou deixar o link dos livros, caso alguém se interesse pra ver, pra comprar. Vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. E é isso, a gente tá em todas as redes sociais, Somos Sociedade, já vem em tudo quanto é lugar, Twitter, Instagram, Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.